Olá, muito legal ter você aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. No quiz de hoje vamos testar o seu conhecimento sobre a história bíblica dos 3 reis de Israel, Saul, Davi e o rei Salomão. Eu procurei manter a ordem dos acontecimentos e assim, contando um pedacinho da história do começo ao fim sobre esses 3 reinados. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, ok? Já vamos começar. Primeira pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel? Davi, Samuel, Saul ou Salomão? Saul. Qual era a tribo de origem do rei Saul? Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Levi ou tribo de Efraim? Tribo de Benjamim. Quem foi o profeta que ungiu Saul como primeiro rei de Israel? Samuel, Elias, Eliseu ou Isaías? Foi o profeta Samuel. Qual foi a característica física notável de Saul? Grande força, grande altura, grande sabedoria ou grande habilidade militar? Acertou quem disse grande altura. Qual foi o pecado de Saul que resultou na rejeição de Deus como rei de Israel? Idolatria, ganância, traição ou desobediência? Desobediência à ordem divina. Quem foi o comandante do exército do rei Saul? Sama, Mefibosete, Abner ou Isbosete? Foi o Abner. Quem foi escolhido para substituir Saul como rei de Israel? Davi, Abner, Salomão ou Josué? O escolhido foi Davi. Depois de rejeitar Saul como rei de Israel, Deus enviou Samuel a Belém para encontrar um novo rei entre os filhos de Jessé. O Senhor inspirou Samuel a ungir Davi como próximo rei de Israel. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Qual era o nome do filho de Saul que era muito próximo de Davi, como se fossem irmãos? Absalão, Jonatas, Isbosete ou Adonias? Era o Jonatas. Qual foi a última batalha do rei Saul? Batalha de Jericó, Batalha de Edom, Batalha de Moabe, Batalha de Gilboa. Foi a Batalha de Gilboa. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Como morreu o rei Saul? Pelos ferimentos. Caiu do monte de Gilboa, tirou a própria vida, ou pelo escudeiro? Resposta: opção C. Depois de ter perdido os filhos, a luta cresceu com violência em volta de Saul e os flecheiros conseguiram feri-lo gravemente. Então ele gritou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, antes que esta gente incircuncisa me mate. Mas o homem teve medo de fazer tal coisa. Por isso, Saul pegou na sua própria espada e atirou-se sobre ela. Nessa altura, o escudeiro, vendo que Saul estava morto, matou-se da mesma forma. Assim, Saul e o seu pajem, os seus 3 filhos e as suas tropas morreram no mesmo dia. Agora as próximas perguntas serão sobre o rei Davi. Pergunta 11. Onde nasceu o rei Davi? Belém, Ramá, Betel ou Mispá?
Belém. Qual foi o nome do pai de Davi? Isaque, Eliabe, Jessé ou Abinadab? Jessé, e ele pertencia à tribo de Judá. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? Agricultor, ferreiro, pescador ou pastor? Pastor. Davi ficou famoso por derrotar qual inimigo? Sansão, Golias, Gideão ou os leões? Ele também derrotou leões, mas foi por derrotar o gigante Golias que ele ficou famoso. Quem foi a primeira esposa de Davi? Batseba, Ainoã, Abigail ou Mical? Mical. Ela era princesa do reino de Israel, filha mais nova do rei Saul e primeira esposa de Davi. Quantos anos Davi reinou em Jerusalém? 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 50 anos? Davi reinou por 40 anos, teve 8 esposas, 10 concubinas e mais de 20 filhos. Qual filho de Davi o traiu? Absalão, Amnon, Adonias ou Cefatias? Absalão. A rebelião de Absalão foi um dos tristes episódios que marcaram a história do rei Davi. Ele conspirou contra o próprio pai e reivindicou o trono de Israel. Como resultado, Davi teve de fugir do próprio filho ao perceber que ele seria capaz de tudo para conseguir alcançar seu objetivo. Com qual esposa Davi teve o filho Salomão que o sucedeu em seu trono? Mical, Batseba, Abigail, Abisag. O futuro rei Salomão é filho de Batseba, última esposa de Davi. Agora teremos algumas perguntas sobre o rei Salomão. Pergunta 19. Salomão também era chamado de Roboão, Gedidias, Menelique ou Tafate? Gedidias. Salomão teve quantas esposas e concubinas? Resposta C. 700 esposas e 300 concubinas. O que Salomão pediu a Deus quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse? Riquezas, sabedoria, vida longa ou poder? Ele pediu sabedoria. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E assim Salomão se tornou o rei mais sábio e rico de todos os tempos. Qual foi o pecado de Salomão induzido por suas mulheres? Adorar outros deuses, abrir a Arca da Aliança, destruir a Arca da Aliança, ou destruir o Templo de Jerusalém? Resposta: adorar outros deuses. Salomão edificou um santuário em referência a qual desses ídolos? Dagom e Baal, Baal e Moleque, Moleque e Camus, Camus e Baal.
Resposta C. Moleque e Camus. Salomão construiu um altar para Camus, o deus de Moabe, e para Moleque, o deus dos Amonitas. Qual foi o castigo de Salomão pelo seu pecado de idolatria? A perda de seus bens, a morte dos seus filhos, a sua própria morte, ou a divisão de Israel? Resposta: divisão de Israel. Deus disse a Salomão que por ele não ter obedecido a aliança e os decretos, tirará o seu reino e dará a um dos seus servos. Última pergunta. Qual é o nome do servo de Salomão que se tornou rei de Israel? Jeroboão, Azarias, Zadok ou Ahias? Resposta: Jeroboão. Assim disse o Senhor Deus de Israel para Jeroboão: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. E após a morte de Salomão, Jeroboão comandou uma rebelião contra Roboão, filho e sucessor de Salomão, e tornou-se o rei das outras 10 tribos. Assim, as 12 tribos de Israel dividiram-se em 2 reinos. O reino de Judá que ficou com Roboão, e o reino de Israel que ficou com Jeroboão. Observação: apesar de terem nomes parecidos, Roboão filho e Jeroboão servo, não eram irmãos nem parentes. Chegamos ao final desse quiz. O meu muito obrigada para você que chegou até aqui. E aí, gostou do conteúdo? Conte para nós aqui nos comentários quantas você acertou. Se você não for inscrito, nos dê aquela força, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Assim você me motiva a produzir mais conteúdo como este. Um abraço e até o próximo vídeo.